Olá pessoal, vamos continuar então agora nesse trabalho sério com relação à manipulação religiosa, tá? Em qualquer tipo de igreja, qualquer sistema templário. Manipulação é eu alterar a tua vontade. Toda vez que eu tento mudar a tua vontade, eu estou te manipulando, tá? Nós somos seres livres, somos brasileiros, nós não somos israelitas, muito menos estamos no Estado religioso. Estamos no Estado democrático de direito e temos o direito de ter uma fé cristã adaptada à realidade das leis brasileiras. E não as leis brasileiras e a nossa fé ser adaptada a tempos de 20 séculos atrás, do tempo da barbárie dos agricultores judaicos, de tempos extintos. Que nem eles, judeus, o povo moderno, segue aquelas doutrinas bizarras do passado, ok? Então nós vamos começar agora com o tema dos tabus sexuais. Só a Constituição Federal Brasileira, através de leis delegadas, leis federais, podem legislar sobre o direito das pessoas no aspecto sexo, no aspecto da liberdade sexual, no aspecto da intimidade, da liberdade sexual. Ninguém mais, nem por pretexto de liberdade religiosa, pode infringir um direito constitucional. Direito não é, o que nós temos. Direito é aquilo que ninguém pode tirar, sob nenhum pretexto. Vamos começar então com a visão bíblica. Frases que se usam muito por líderes religiosos. A sexualidade fora do casamento é um pecado. Aqui eu estou dizendo antes do casamento, posterior ao casamento e mesmo o adultério. Tá? Que são fenômenos sociais, ok? Vamos lá, conforme tem na Bíblia, vocês sabem que em diversos trechos destaca-se a importância do casamento união entre homens e mulheres. Contudo, é essencial lembrar que a interpretação bíblica pode variar e muitos estudiosos argumentam que a mensagem central é o amor, respeito e compreensão. Então, o importante do casamento dentro da dignidade humana do mundo moderno não é o sexo das pessoas, que é a prevalência nas relações, mas sim a dignidade pessoal, a dignidade da pessoa humana e o amor. Aonde há amor, tem as bênçãos de Deus. Não adianta vocês quererem dizer que casais heterossexuais que se odeiam agradam a Deus e casais homossexuais que se amam vão ser lançados no inferno. Isso é uma visão medieval social. Não tem sentido. O mais importante, o centro da mensagem da fé cristã para brasileiros em 2023 é o amor. Aonde o amor tem as bênçãos de Deus. Não tem nada a ver com o sexo da pessoa. Qual é a visão filosófica que nós tiramos disso? Também existem os tabus sexuais para manter a ordem social. Então, por muito tempo foi colocado como ordem social. Mas nós sabemos, devemos aprender, né, pelo menos, a entender e ter uma resposta a isso. Desde os tempos de Platão e Aristóteles, que são bem antes de Jesus Cristo, a sexualidade tem sido um tema de debate. Alguns filósofos argumentam que os tabus são necessários para a ordem social, enquanto outros defendem a liberdade sexual como uma expressão da liberdade individual. Cada sociedade e época tem seus próprios valores, e é essencial analisar os tabus dentro de um contexto cultural e histórico. Então, o contexto social, cultural e histórico de um povo nômade, né, agricultor escravizado por Roma há 20 séculos atrás, não tem nada a ver com os tempos modernos. São outras realidades. Não adianta que adaptar o homem moderno às leis, dizer que Deus não mudou e ele tem que ficar escravizado a certas questões que não tem nada a ver com o contexto nosso brasileiro. Qual é a visão psicológica disso? Né? Que esses tabus sexuais, para muitos, protegem a mente de traumas e comportamentos impróprios. Mas você pode entender e fundamentar o contraponto crítico a partir de uma perspectiva terapêutica. A repressão da sexualidade pode, por vezes, levar a traumas e comportamentos disfuncionais. Pessoas que não conseguem ter prazer sexual por causa da repressão.
É vital que os indivíduos compreendam sua própria sexualidade e sejam educados de maneira saudável, evitando sentimentos de culpa e vergonha, que é o que mais se tem hoje na sociedade dita cristã religiosa. Nós também temos a visão jurídica, pessoal. Qual é a visão jurídica? Muitos dizem, né, em relação à liderança, os tabus sexuais são necessários para proteger a moral e os bons costumes. Qual é a resposta para enfrentar essa questão? Juridicamente, do ponto de vista jurídico, é fundamental que as leis respeitem os direitos fundamentais e a autonomia individual. Embora algumas normas possam ser estabelecidas com base em valores morais, é imperativo que elas não infringam os direitos individuais da liberdade e da privacidade. E mais, o artigo 5º da Constituição, do artigo 5º ao 17, elenca os direitos e garantias fundamentais que são inalienáveis. Ninguém pode tirar de nós, são invioláveis, são imprescindíveis à dignidade humana. Tais direitos servem de parâmetro para a criação e interpretação de todas as demais normas do Brasil e do país. Então não existe nenhuma norma religiosa que pode infringir os direitos do cidadão do artigo 5º ao 17 da Constituição. Se um artigo vai na contramão, mas aqui é uma doutrina bíblica. Tá, mas ela vai na contramão da Constituição? Se ela está na contramão da Constituição, ela é ilegal. Mas eu posso buscar isso na justiça? A justiça ainda, ela não tem jurisprudência consolidada sobre o tema, porque agora é que os brasileiros estão começando a se libertar das imposições dos caprichos dos líderes religiosos. Na Europa, a sociedade evoluiu e deu um pontapé nos líderes religiosos e os seus templos viraram mato, restaurantes, bibliotecas. A Europa evoluiu e se libertou do cristianismo, que é uma imposição com valores totalmente deturpados. Uma pessoa pode ser cristã sem frequentar templo e sem entregar os seus direitos constitucionais inalienáveis na mão de terceiros que se julgam ser o porta-voz de Deus. Então no Brasil está começando agora. Então é você que tem que saber se você tem ou não tem o dever de seguir os caprichos de homens de idade, ditos sacerdotes, para ser feliz. Você não precisa processar a igreja. Você tem que ter a dignidade de sair e se abster de um lugar tão tóxico. E demais, as limitações ao exercício da liberdade religiosa a prática de rituais e difusão de crenças, por mais protegidas pela liberdade de consciência e de crença, não pode violar direitos fundamentais de terceiros ou preceitos centrais da Constituição. Portanto, doutrinas, práticas religiosas que violem direitos fundamentais não encontram respaldo na ordem jurídica brasileira. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: você tem o direito de seguir a liberdade da sua vida íntima, sexual, da tua vida privada, dentro do direito que a Constituição te deu. E não é processando a congregação, pelo menos nesse tempo que estamos passando de conscientização do país, que diversos canais de diversas denominações, o Ministério Público, os governos, as leis, elas estão cada vez mais batendo de frente, fechando templos, prendendo pastores que violam o direito de crianças, violam mulheres, violam os limites da sociedade em nome da Bíblia. Então o Brasil está crescendo, está crescendo. Mais algum tempo, a América do Sul vai ser que nem a Europa. Ela vai extirpar o abuso templário das vidas nossas. Nós podemos muito bem ter uma fé em Deus sem seguir denominação, sem seguir padrões bíblicos restritos a tempos de tabu, a tempos remotos. Nós temos a liberdade de ter uma fé, de frequentar Umbanda, de frequentar religiões afrodescendentes, espiritismo, tem o direito de ser ateu, tem o direito de crer em Deus como o deísmo, que crê em Deus sem nenhuma interpretação humana, mas acredita em Deus. Não podemos mais viver debaixo dos caprichos dos líderes religiosos e, ao se libertar, viver debaixo dos caprichos dos ditos professores bíblicos, que são verdadeiros terroristas da fé. Para aqueles que não concordam com estes, tanto da igreja quanto outros ditos
libertadores da Bíblia, o terrorismo psicológico é a bandeira. Quem não concorda, eles tacam a pessoa, a moral da pessoa no inferno, sem o menor constrangimento, sem pesar na balança a dignidade das pessoas, tratando as pessoas pelo valor, pela dignidade, com base em fé religiosa e não na dignidade humana da pessoa. A pessoa pode ser o melhor cidadão do mundo. Se ele não concorda com uma tese religiosa, esses terroristas de templo e de deserto, eles gostam, têm um prazer mórbido de desmoralizar as pessoas que pensam diferente. Esses tempos são chegados, estamos no início de uma evaporização desse sistema templário aqui da América do Sul. Cada vez mais difícil enganar os brasileiros, que nem na Europa. Para isso serve a internet, para trazer conhecimento, trazer o que estava oculto. E você, fazendo parte disso, sobre você repousa as bênçãos de Deus, não importa a que fé você tem. Você não é obrigado a seguir um caminho sob perspectiva de desgraça futura, porque tem uma visão diferente. Sobre você e sobre os canais inscritos, permaneça a paz, a ordem, o respeito e a liberdade.